O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Segunda parte, do irreal para o real. Capítulo 4. Quem te disse? O mundo nunca poderá ir além da ideia de usar um poder para superar outro e penetrar no reino do não poder, enquanto não for solucionado o mistério do Gênesis. Neste primeiro livro da Bíblia, encontramos dois depoimentos sobre a criação, que são completamente conflitantes e contraditórios. O primeiro capítulo é, obviamente, o trabalho de um místico que atingiu a completa união com Deus e percebeu que o universo inteiro é tão somente pura consciência que manifesta como forma, ao passo que o capítulo seguinte nos relata uma criação da mente. O primeiro relato da criação é a revelação da atividade da consciência em toda a sua pureza e eternidade. Mostra-nos o desenvolvimento de um universo espiritual, onde há luz antes que existam sol e lua, onde as colheitas que estão no solo antes de as sementes serem plantadas, e onde está o homem antes da mulher. O que é formado da consciência nunca nasceu. É apenas uma emanação da consciência, que nunca teve início e nunca terá fim, pois enquanto houver consciência, haverá causa para a forma. Quando a consciência se mostra como forma, pode parecer como semente ou como árvore adulta, sem nunca ter passado pelo processo de crescimento. A consciência ou alma, a quem chamamos Deus, revela e expressa a si mesma como um universo espiritual, sem concepção nem nascimento. Em outras palavras, a criação é a imaculada concepção de Deus, revelação a si própria como identidade individual, expressa em forma humana, animal, vegetal ou mineral. Assim, de fato, Deus ou consciência é a única essência e substância da Terra, mesmo do que se mostra como pedra ou areia, assim como é a substância da nossa verdadeira individualidade. No Gênesis, aprendemos que Deus criou Adão e Eva e os colocou no jardim do Éden, em meio à perfeição e harmonia, rodeados apenas de bondade, amor e beleza. Felicidade e harmonia reinaram até que sobreveio algo que as destruiu e expulsou Adão e Eva do jardim. Esse algo sempre ficou mais ou menos enigmático, para se desfazer o mistério por completo no segundo ou terceiro capítulos do Gênesis. No jardim do Éden, Adão e Eva estavam nus, mas não tinham ciência da sua nudez. Tinham corpos, mas por terem a mente pura, não havia neles o pudor. Os corpos eram apenas coisas normais e naturais. E por que, pois, ter vergonha deles? O que lemos a seguir é que Adão e Eva ficaram envergonhados por terem percebido sua nudez. De repente, a crença no mal invadiu suas mentes e eles começaram a se cobrir e esconder. O que eles estavam encobrindo e do que estavam se escondendo, a não ser da crença do mal em suas mentes? E Deus disse a Adão: quem te disse que estavas nu? Nessa pergunta está resumida toda a essência da vida humana. Todos nós estamos na mesma condição em que se encontrou Adão.
Enquanto conservarmos a crença do bem e do mal, seremos Adão a se esconder, o Adão que está fora do Éden, e por essa razão estaremos todos a encobrir nossa nudez. Todos nós nos escondemos de alguém ou de nós mesmos, ou estamos escondendo algo de nós próprios, pelo medo que isso venha à luz. Por quê? Porque habitamos o reino dualista do bem e do mal. Quem nos disse que isto é bom e aquilo é mal? Quem nos disse que é mais moral cobrir o corpo do que expô-lo? Quem disse que há pecado? Quem criou tal condição? Para todas essas perguntas, Deus, na essência, quer dizer que ele não o fez. Ele nunca disse que houvesse algo de errado quanto a um corpo nu, ou que houvesse algo de errado sobre a face da terra. O pecado se arrastou para dentro do Éden, não foi uma maçã nem o sexo, embora as religiões tradicionais assim o identifiquem. O pecado foi a aceitação de dois poderes, e quando o homem começou a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, tomou sobre si o dualismo universal, e assim não pôde mais se dizer tão puro que não visse a iniquidade, pois agora já vira e conhecera o bem e o mal. O segundo capítulo do Gênesis afasta-se radicalmente do primeiro, pois é um relato de uma criação mental, uma mente produzindo imagens, não uma realidade exteriorizada, mas formas mentais em pensamentos, mente aparecendo como pensamento, mutável como o tempo, pensamentos que nunca saem do reino da mente para adentrar no reino do ser. A verdade concernente a esta questão é que, quer achemos que 2 vezes 2 são 4, quer não achemos, não podemos mudar o fato. 2 vezes 2 são 4. Não há nada que se possa fazer a esse respeito. Seria assim mesmo que nós não o achássemos? Porque o fato é, o nosso achar não pode tornar algo verdadeiro, mas no silêncio interior, que é uma atitude de escuta, de aprendizado de Deus, na qual ele faz soar sua voz, o coração derrete. Desaparecem o pecado, a doença, as faltas, e Deus nos faz saber o que realmente é. Apenas no reino do ser estamos fora do pensamento, onde a realidade é. Haverá quem não tenha tido bons pensamentos ou que não os tenha tido maus? Qual de nós não terá tido pensamentos agradáveis ou desagradáveis, saudáveis ou doentios, puros ou pecaminosos? Assim acontece porque os pensamentos gerados unicamente pela mente são sempre bons ou maus. Essa criação mental não é obra do espírito ou da consciência, mas uma criação da mente carnal, dualista, feita da dicotomia, que pensa correta ou incorretamente, sem a consciência de Deus como guia. Todo o mundo sensorial, feito daquilo que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear, não tem existência a não ser como criação da nossa mente carnal, que por sua própria natureza e princípio é irreal, é inconstante, sem substância de suporte, com seus pensamentos que se alternam do bem para o mal e vice-versa.
A partir do momento em que compreendemos que o segundo capítulo do Gênesis descreve a ação da mente, temos a chave para a sua superação, para nos elevarmos para além da mente e do pensamento. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não temos a capacidade de pensar como Deus, mas quando a mente é transcendida para além do pensamento e em nós se faz o silêncio, Deus pode fazer soar sua palavra através de nós. Quando nos tornamos capazes de ir além do reino do pensamento para a elevada esfera, onde não se tem opiniões sobre qualquer coisa ou pessoa ser boa ou má, e temos o desejo de ser perfeitamente transparentes às instruções de Deus. Ele fala a nossos ouvidos. Ele nos mostra a realidade espiritual que existe ali onde há a aparência humana do homem de carne, que não pode agradar a Deus. Mas nesse momento em que Deus fala, o homem de carne é transformado no Filho de Deus e volta de imediato para o Éden, onde, como Filho de Deus, vive sob sua direção. A crença em dois poderes é o que nos prende às alternâncias dos pares de opostos, harmonia e discórdia, pobreza e abundância, vida e morte, doença e saúde. Na medida de nossa habilidade em permanecer centrados em nosso ser interior, descobrimos que só há um poder, que não é bem ou mal sob qualquer aspecto. E isso nos torna livres e nos traz a paz da compreensão. O único demônio é o conhecimento do bem e do mal. Decidimos que algo é bom e o é para nós, ou que algo é um mal, e também assim o será, embora a verdade seja: não há nada que seja bom ou mal. É o nosso pensar que assim o faz. Livrando-nos dos pares de opostos, podemos parar a gangorra da mente humana, o que não é de fato tão difícil ou impraticável como parece. Perguntaram-me muitas vezes: como posso parar de pensar? E eu encontrei um modo. No momento em que posso olhar para uma pessoa ou condição, sabendo que não é boa e nem má, meu pensamento para e minha mente se aquieta. E isso é o seu fim, pois agora não emite pensamentos em que possa se fixar. Não penso o bem e não penso o mal. Tudo o que sei que é, e estou de volta ao centro do meu ser, onde está todo o poder. Nossa mente não tem descanso quando pensamos a respeito das coisas ou pessoas, tanto em termos de bem como de mal, mas ela descansa quando abandonamos todos esses conceitos. Após bastante experiência lutando contra qualquer forma de erro que possa razoavelmente ser imputado à raça humana, e após ter visto uma boa parte de erros ser reduzida a nada pela simples descoberta da não existência do bem e do mal, já que só Deus é, atingimos a condição que nos permite ter convicção suficiente para responder ao nosso Pilatos particular, nos termos de Jesus o Cristo: não terias nenhum poder sobre mim, não fosse aquele que foi dado do alto.
Ao longo dos meus anos de trabalho de cura, aprendi que a falha na cura se dá na medida em que eu aceite a pessoa ou situação como boa ou má. A cura ocorre como a percepção assim expressa. Isso não é bom, isso não é mal, não há nem bem nem mal, pois aqui só há Deus. E onde está Deus, está o Espírito do Senhor, e aí está a liberdade. Quando vivíamos no Éden, isto é, em harmonia e perfeição, como puras manifestações divinas, éramos deuses inteiros e completos. E o modo de retornarmos ao jardim é nos livrarmos dos pares de opostos. Obtemos a completa harmonia quando não desejamos o bem mais do que desejamos o mal. Pois quando desejamos algo, embora pensando estar a desejar o que é bom, não temos meios de saber se o nosso desejo satisfeito resultará em bênção ou dano. Mesmo uma coisa aparentemente desejável e muito perseguida, como ter muito dinheiro, pode ser danosa e destrutiva, como muitas pessoas penosamente descobriram.